Bom dia, amada criança, bom dia, família. Estamos começando mais um culto infantil, mais um culto online. E eu estou muito feliz de saber que você tem acompanhado, o nosso culto infantil, saber que vocês estão aí ligadinhos justamente conosco, tá? E esse domingo muito especial, porque é o primeiro domingo de maio, e o maio é considerado o mês da família. E durante todo o mês de maio nós teremos algumas apresentações que vão envolver toda a família. Então, a partir de hoje, as apresentações das nossas crianças não serão só sozinhas, somente as crianças, mas também estará ali junto o papai, a mamãe, a tio, o primo, enfim. Cada domingo vai ser uma surpresa especial para todos vocês. E no final, durante todo esse mês de maio, no final do culto infantil, nós teremos também uma palavra vindo da parte de Deus para mim e para todos os pais. Então, olha, um domingo abençoado. Criançada, espero que você goste do culto dessa manhã, que você possa também interagir justamente conosco e que, acima de tudo, Deus possa falar ao seu coraçãozinho, tá bom? E olha, pro culto de hoje, a Priscila vai pedir uma ajuda aí ao papai e à mamãe. Eu vou precisar, de um espelho, é isso mesmo, mas se por um acaso não tiver assim, um espelho igual da tia Priscila assim, solta assim, que dê pra ficar aí pertinho de você, não tem problema. Quando for a hora que a tia Priscila for falar que vai usar o espelho, você pode levar o seu celular ou então aumentar o volume da televisão e ficar ouvindo o que a tia Priscila vai pedir pra você fazer, beleza? E, além disso, nosso material de sempre, A tia Priscila vai precisar de folha e hoje eu vou precisar de mais folha. Vou precisar de 2 folhas. Canetinha, lápis de cor, cola e tesoura, ok? Então, vamos lá revisar o material? Papel, cola, tesoura, canetinha, lápis de cor e o espelho, tá? Não esquece de pegar também o espelho. Papai e mamãe, ajuda aí a criancinha aí a pegar esses materiais, tá? E agora, nesse momento, eu vou estar orando pela sua vida, agradecendo a Deus, porque até aqui Ele tem nos sustentado, Ele tem nos guardado, amém? Então, feche seus olhinhos, cabecinha baixa e pensamento em Deus. Pai de amor, Pai querido, eu te louvo e te agradeço, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu te agradeço, ó Deus, porque a cada dia o Senhor tem nos sustentado, a cada dia o Senhor tem nos guardado, Pai. Esteja, Senhor Deus, cuidando, Senhor Deus, de cada um de nós, esteja cuidando dessa criança, dessa casa, dessa família, ó Pai, que a cada dia eles possam sentir, Senhor Deus, o teu amor, o teu cuidado, Senhor Deus, diante da vida deles, ó Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. E criançada, hoje nós vamos começar o nosso culto infantil com uma brincadeira muito legal. Então se prepara, se aquece aí, porque hoje vocês vão ter que correr, hein? Então se liga só na nossa brincadeira. E aí, um propósito, criança, e você tem um propósito direcionado de Deus aqui na Terra. Então, criança, vocês viram aí na brincadeira? Cada coisa foi criada com um objetivo. E isso não é diferente conosco. Nós fomos criados para um propósito. Deus tem um grande propósito para a nossa vida. E lá em Isaías, capítulo 44, versículo 2, na primeira parte do versículo, Isaías 44, versículo 2, parte A, diz assim: o Senhor que te criou e te formou desde o ventre. É isso mesmo, o nosso paizão, nosso Deus poderoso, Ele nos criou e nos formou desde o ventre da nossa mãe. Desde quando você estava aí dentro da barriguinha da sua mamãe, Deus já tinha preparado um lindo propósito de vida. Deus já tinha preparado algo grandioso para você. E hoje, daqui a pouquinho, a gente vai aprender a história de um menino, de um jovem que sabia desde pequenininho qual era o propósito de vida de Deus sobre a vida dele, tá bom? Então daqui a pouco a gente vai descobrir quem é. Só que antes nós vamos assistir, ver aí uma apresentação, da nossa irmã Arielle, juntamente com a sua sobrinha Giovana. Como eu disse, no mês de maio nós teremos apresentações em família. Então nós vamos ver agora uma linda coreografia feita pela nossa irmã Arielle, juntamente com a sua sobrinha Giovana. Vamos ver? Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou
que lhe planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou, cada detalhe num toque de amor. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou, cada detalhe num toque de amor. Nunca deixe alguém dizer que não é querida antes de você nascer. Deus sonhou com você. Nunca deixe alguém dizer que não é querida antes de você nascer. Deus sonhou com você. Você é linda, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Você é linda demais, perfeita, amada do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa, aos olhos do Pai. Que apresentação linda! Muito obrigada, Arielle. Muito obrigada, Giovana. Muito lindo. E melhor ainda foi a mensagem que elas passaram. A mensagem de que aos olhos do nosso Deus nós somos especiais, nós somos perfeitos. Nós somos obras preciosas nas mãos de Deus e Deus nos criou perfeitamente. E vocês lembram do versículo que nós lemos? Isaías 44:2, que diz assim: o Senhor que te criou e te formou desde o ventre. E aí, quem estava com saudade do versículo cantado? A tia Priscila vai ensinar para vocês esse versículo de forma cantada. Para quem não sabe, para você e papai e mamãe que não sabe, de vez em quando a tia Priscila inventa assim umas musiquinhas em cima dos versículos para as crianças gravarem com mais facilidade. E como eu quero que você, criança, tenha certeza e grave que você foi criado para um propósito, para um objetivo, que você é especial, nós vamos aprender uma musiquinha desse versículo também, tá bom? Então preste atenção, a musiquinha é assim, ó, se liga aí. O Senhor que te criou e te formou desde o ventre,
o Senhor que te criou e te formou desde o ventre. Isaías 44:2, Isaías 44:2, Isaías 44:2. E aí, crianças, aprenderam? E aí, você, papai e mamãe, conseguiram aprender também? Essa é uma maneira lúdica, né, das crianças de memorizarem o versículo juntamente com a referência. E aí, lembra que eu te falei que eu ia te contar uma história de um menino, de um jovem, que sabia do propósito de vida dele, desde quando ele nasceu? Então vamos lá, se prepara que chegou a hora da história. Então vamos lá para nossa historinha? E a nossa historinha, ela está escrita na Bíblia, em 1 Samuel, a partir do capítulo 16. A partir do capítulo 16 começa a história, sabe de quem? De Davi. É quem a gente vai começar a aprender, né, nessa manhã, sobre Davi. Davi, ele era filho de Jessé. E você vai conhecer um pouquinho dessa história maravilhosa sobre a vida de Davi. Samuel, ele era um profeta. E Deus falou para que ele fosse até a casa de Jessé, pai de Davi, que lá estaria o futuro rei do povo de Israel. Samuel obedeceu o chamado de Deus e foi até a casa de Jessé. Chegando lá, ele pediu que Jessé apresentasse para ele os seus filhos, que Deus iria falar com ele qual deles seria o futuro rei de Israel. E Jessé apresentou os seus 7 filhos. E Deus não falou em nenhum momento com Samuel. E Samuel pegou e perguntou para Jessé: Jessé, todos os seus filhos estão aqui? E ele disse: não, falta um. Quem faltava, gente? Davi. Davi estava lá cuidando das suas ovelhinhas, porque ele era pastor de ovelhas. Então Samuel pediu para que Jessé fosse chamar Davi. E assim Davi chegou na casa dele, e quando Samuel viu Davi, Deus falou com ele e disse assim: Samuel, você estava olhando a aparência, mas eu vejo o coração. Eis aí o meu escolhido. E Samuel foi e disse para Davi: Davi, você será o futuro rei de Israel. E Samuel ungiu Davi como rei. E vocês viram só, Davi estava lá e foi esquecido pelo pai dele, foi esquecido pelos irmãos dele. Até o próprio Samuel, logo quando olhou Davi, pensou: não, esse menino tão pequenininho, tão magricelo, não tem condição de ser rei. Mas Deus disse o que para Samuel? Samuel, você vê com os olhos, mas eu vejo com o coração. Você olha a aparência, mas eu vejo o interior. E Deus escolheu, Deus não se esqueceu de Davi. E passou há muito tempo depois, o povo de Israel entrou em uma grande batalha contra o povo filisteu. E aí essa historinha melhor da parte de Davi, né, que faz parte também da história de Davi, a gente vai aprender melhor agora, assistindo esse vídeo aí. Fica ligadinho. Davi e Golias. Davi era o filho caçula de Jessé. Quando seus irmãos foram para a guerra, Davi ficou cuidando das ovelhas de seu pai. Passado alguns dias, o pai de Davi pediu que ele levasse alimento para seus irmãos. No dia seguinte, Davi se levantou bem cedinho e partiu. Quando estava no acampamento com seus irmãos, Davi viu um gigante aparecer e desafiar os soldados de Israel. Escolham entre vocês um campeão para lutar comigo. Ele representará todo o povo.
Se ele ganhar, os filisteus serão seus escravos. Mas se eu ganhar, vocês serão nossos escravos. Quem é esse filisteu que desafia o exército de Deus? Eu vou lutar com ele. Deus me dará a vitória sobre esse infiel. O rei Saul ficou sabendo da vontade de Davi de enfrentar Golias e mandou chamá-lo. Davi, você é um pastor e Golias é um grande guerreiro. Não tenha medo, meu rei. Já enfrentei leões e ursos. O Senhor Deus que me livrou dessas feras me dará a vitória. O rei ordenou que vestissem Davi com sua armadura, com espada e escudo. Ela era tão pesada que Davi não conseguia andar. Davi tirou a armadura, pegou seu cajado e foi até o riacho. Lá chegando, pegou 5 pedras, colocou-as em um saco e foi ao encontro de Golias. Sou algum cão para você me enfrentar com pau e pedras? Você vem lutar com espada e escudo. Eu vou lutar com você em nome do Senhor Deus. Os filisteus, vendo seu campeão no chão, fugiram. Davi venceu Golias, provou que tinha coragem e que confiava em Deus. História maravilhosa, e o melhor de tudo é saber que essa história realmente aconteceu. Sabe qual foi o segredo de Davi? Davi, ele sabia qual era o propósito dele. Ele sabia para o que Deus tinha chamado ele. E mesmo diante de uma dificuldade, mesmo diante do gigante que estava zombando dele, né, falando que ele é um pirralho, que ele não ia conseguir, zombando de Deus, zombando do povo de Israel, Davi se manteve firme e falou para o gigante: você vem me insultando, você vem com espadas, mas eu venho em nome do Senhor dos Exércitos. Davi tinha total confiança em Deus, porque ele sabia para o que Deus tinha criado ele. Davi sabia que ele tinha um futuro brilhante diante da presença de Deus. E Davi sabia para que ele tinha nascido. E você, criança, você sabe? Olha, a melhor maneira da gente descobrir qual é o nosso propósito, para que estamos aqui na Terra, é perguntando diretamente ao Criador. E você, criança, mesmo sendo pequenininho, mesmo sendo pequenininha, você também pode. Sabe por quê? Porque o nosso Criador, ele é o nosso paizão. E você pode e tem livre acesso direto ao Pai. E você pode sim perguntar para Ele, que te criou e te formou: Senhor, Deus, Pai do céu, Paizinho, por que eu estou aqui? Para que o Senhor me criou? Por que o Senhor me formou? Qual é o meu propósito
da minha vida? Eu tenho certeza que Deus irá te responder e você viverá um lindo propósito que Deus já tem preparado para você. E assim como Davi, que não ligou porque os outros, né, falavam, né? Davi, eu tenho certeza que talvez ele ficava ali, né, meio que esquecido por ser o mais novo, por ser o menor, até mesmo quando ele foi lá enfrentar, né, lá o gigante, antes dele enfrentar o gigante, né, os próprios irmãos dele, no livro de Samuel, a gente vê essa história, né, quando ele vai lá para poder enfrentar o gigante, os próprios irmãos começam a menosprezar Davi, perguntando, né, por que ele estava ali querendo desafiar o gigante se ele era tão pequenininho. E talvez você também já passou por situações assim, situações que talvez você se sentiu assim, inferior, você se sentiu sozinho, você se sentiu pequeno, mas a tia Priscila aqui tá para te dizer que com Deus você é maior, com Deus você pode derrubar os grandes gigantes, com Deus você pode tudo, porque Deus preparou um lindo propósito, uma linda história para a sua vida, tá? Porque, sabe por que é disso? Porque você é filho e filha amada do Pai. É isso mesmo. Antes de você descobrir o seu propósito, para o que você está aqui na Terra, você primeiro precisa saber que você é filho e filha amada do Pai. Deus te criou e te formou, mas antes de tudo, de qualquer coisa, de qualquer missão, você é uma filha e um filho do Deus Todo-Poderoso. E agora, criança, eu gostaria que você pegasse lá o espelho que eu pedi. E se você não está aí perto do espelho, você pode também levar o celular para onde o espelho está, ou então aumentar o volume da televisão. Mas se você tiver que ir com o seu espelhinho, eu quero que você fique assim, ó, de frente para o espelho, tá bom? Vamos lá? Tá todo mundo aí de frente pro espelho? E agora que você está de frente pro espelho, eu gostaria que você fechasse seus olhos. Que você ficasse de olhinho fechado aí em frente ao espelho e ouvisse o que a tia Priscila vai falar pra você, ouvir o que Deus tem pra te dizer. Amém? Vamos lá? Tá de olhinho fechado? Todo mundo aí de olhinho fechado de frente pro espelho. Antes de você nascer, Deus já tinha te planejado. Ele sonhou com você, mesmo se algum dia você pensar ou já pensou que não é importante, eu quero te dizer que você é muito importante. Eu quero te dizer que hoje você é muito amado. Eu quero te dizer que Deus ama muito você, que você não está nesse mundo por acaso, você está porque Deus te ama, porque Deus criou você. Você não é nenhum acidente. Deus te ama, Deus te criou. E nesse momento eu gostaria que você abrisse seus olhos e contemplasse aí, olhando para o espelho, a criação mais bela e perfeita do nosso Deus. Que é quem? Sabe quem? Quem está de frente para o espelho? Você mesmo, querida criança. Você é a criação perfeita do nosso Pai. Você foi criado, foi formado. Olha só a cor da sua pele, os seus cabelos, seus olhos. Olha você, criança, olhe para você aí nesse espelho, se sinta amada, se sinta abraçada por esse Deus poderoso, porque Deus te criou e te formou perfeitamente para a honra e glória do nome dele. Então, crianças, vamos lá para a nossa atividade? Olha só, vocês vão pegar a folha de vocês aí que vocês têm aí e vão dobrar lá ao meio e vão dividir aqui no meio. Aí vão fazer assim, ó, duas partes, igual eu tenho aqui, porque a gente vai montar um livrinho. Dividiu assim, vocês vão botar assim, ó, encaixar um dentro do outro, passar cola, tá bom? Colar aqui. E vocês vão fazer uma capinha, tá? A tia Priscila já tem uma capinha aqui pronta. E olha só, tá ao contrário porque eu estou com a câmera virada, tá bom? Aí tá aparecendo invertido aí pra vocês. Mas tá escrito o quê? Eu tenho um super propósito. Vocês vão fazer a capinha de vocês aí e vão escrever isso aqui. Eu tenho um super propósito. Aí vai ficar assim, ó, tipo um livrinho, tá bom? Que esse livrinho ele vai ser preenchido durante os outros domingos do culto infantil. Mas a capinha vai ser escrita assim: eu tenho um super propósito. E na próxima folhinha, nós vamos montar agora o que nós aprendemos hoje.
que nós temos um propósito de vida. Sim, já tá aqui na nossa capinha. Mas que antes de tudo, nós somos o quê? Filho ou filha amada do Pai. Nós somos amados. E olha só que bacana que a gente vai fazer aqui, ó. A gente vai fazer um pouquinho de baguncinha, tá? Você vai pegar aí, ó, a canetinha e vai pintar a sua digital. É, aqui, ó, seu dedão. Por quê? A digital, ela é única. Cada pessoa tem uma digital. Mesmo quem é gêmeos, né? Quem tem irmãos gêmeos, mesmo assim, tem a digital diferente, porque Deus nos criou diferente, nós somos únicos. Então você vai pintar aí, ó, e vai, ó, carimbar aqui, ó, na sua primeira página aqui, ó, do seu livrinho. Você, ó, vai carimbar a sua digital. Não sei se vai dar pra ver aqui da tia, ó, deu pra ver agora por causa da luz aqui, tá vendo? E você vai desenhar você através dessa sua digital, tá bom? Eu vou desenhar aqui o meu pra vocês verem como é que é. Vou desenhar aqui o meu cabelinho enroladinho, vou botar meu olhinho, nariz, a boquinha. Olha, a tia Priscila não é muito boa de desenho não, tá, gente? Então, deixa eu terminar de desenhar aqui. E eu vou escrever, né, a primeira coisa que nós aprendemos hoje. Que sou filha amada do Pai. E aí você vai escrever aí também que você é filho, que você é filha amada do Pai. Olha só como é que ficou meu desenho, gente. Ó, tá dando pra ver aí, ó. A tia Priscila não é boa de desenho, mas eu sou filha amada do Pai, tá? E aí as próximas páginas nós vamos preencher nos próximos domingos, tá bom? Então esse é o nosso caderninho, ó, do super propósito. Amém. Vamos orar. Fecha o olho, se concentra. Papai do céu, muito obrigado. A vida, a tia saúde, pelo papai, pela mamãe, pela guia, abençoe nossa vida. Amém. Voltamos então, e agora o recadinho é pra você, querida família. Durante o mês de maio, né, como nós falamos, é o mês da família. Então nós vamos estar conversando um pouquinho, né, logo após o culto infantil, uma mensagem voltada, mais direcionada a você adulto, né, você que é papai, você que é mamãe, vovó, vovô, enfim, você que cuida aí dessa criança. E nós estamos vivenciando nesse período de quarentena, esse período de isolamento diante, né, do vírus, e eu tenho lido bastante, né, estou tendo bastante tempo para estar lendo e para estar estudando também, mais voltado, né, para o Ministério de Crianças, né, para nossas crianças. E essa semana eu estive estudando, lendo uma matéria sobre como que essas crianças estão, né, nesse período aí de quarentena dentro de casa, como que está sendo o convívio familiar. E eu gostaria de, nessa manhã, a gente está conversando um pouquinho sobre isso. E eu trouxe para vocês nessa manhã o Corona com C. Eu vou mostrar para vocês os 5 Cs que nós podemos estar trabalhando nesse período aí de quarentena. Eu botei como título, né, da nossa reflexão, Corona com C, para você lembrar. Os 5 Cs do Corona, que esse período vai ser um período de grande aprendizado para todos nós. Bom, e eu coloquei que o primeiro ponto é o C de cancelar. Cancele. Cancele o que, Priscila? Cancele os medos, cancele as preocupações, cancele o pânico. A gente está vivendo um período onde somos bombardeados por muitas informações, e informações essas que muitas das vezes nos colocam em situações de medo, situações de pânico, né? Situações de desespero. Só que o nosso ambiente familiar, o nosso lar, ele tem que ser um ambiente agradável. E a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, né? E o verdadeiro amor, ele vem de quem? Vem de Deus, do nosso Pai. Então nós temos que crer e acreditar, né, de que Ele está cuidando de tudo e que Ele cuidará e estará cuidando de todas as coisas. Então o medo, ele não pode fazer parte da nossa vida. Eu sei, eu entendo, nós somos humanos, nós somos falhos.
bate realmente o desespero, mas creia que Deus está cuidando de tudo e Ele já tem preparado aí uma vitória tremenda para cada um de nós, tá? Então, primeiro ponto, cancele o medo, até porque tem uma criança que tá aí com você e a criança absorve tudo, né? Tudo que nós fazemos, todas as nossas ações, as crianças estão sempre nos observando. E a criança, ela não pode entender que diante de uma situação difícil, a gente fica com medo, a gente fica desesperado, a gente entra em pânico. Não. A primeira atitude que as crianças devem observar, e nós que somos pais, é que diante de uma dificuldade, nós buscamos quem? Primeiramente, Deus. Deus, Ele tem o poder de resolver todas as coisas, de fazer o impossível em nossas vidas. E isso precisa estar bem claro também na vida das nossas crianças. Então, o segundo C é o conectar. E esse C eu acho maravilhoso, essa palavra, né? De conectar, conexão. Precisamos nos conectar com os nossos filhos. E esse período, né, onde eles estão mais pertinho da gente, estão mais tempo com a gente, é um tempo ideal justamente para a gente se conectar. Conversarmos mais, abraçarmos mais, brincar mais. Então, se conecte com o seu filho, mas não somente com o seu filho, com a sua família como um todo. Talvez você, papai, está tendo a oportunidade, né, de estar aí com a sua esposa, né, que está em casa. Então, converse, tenha um momento de qualidade. O outro ponto é o cultivar a presença de Deus. O outro C, né? A gente já falou sobre cancelar, sobre se conectar, nos relacionarmos melhor. E o terceiro C é cultivar. Cultivar o quê? Cultivar a presença de Deus. Nós estamos tendo uma oportunidade de ouro, de termos a igreja dentro da nossa casa. Então cultive, valorize. Nós temos aqui o culto infantil todo domingo às 10 horas. Então acorde o seu filho para poder assistir. Ah, mas ele pode assistir depois. Sim, ele pode assistir depois. Mas vamos criar uma rotina de adoração a Deus, né? Se ele tivesse que ir para a igreja, não teria que estar indo nesse horário. Então é justamente isso, cultivar a presença de Deus. Procurar fazer culto, devocionais, a família toda junta. Isso é muito importante para a criança desde pequeno começar a entender que Deus não é aquele Deus lá da igreja que só está lá no templo, na igreja. Não, o Deus está em todos os lugares, inclusive na casa dele, no lar dele. E o quarto ponto é corrigir. Por que eu botei essa questão do corrigir? Porque assim como o nosso Deus nos corrige, né, a todo instante, Ele sempre está nos direcionando, nos orientando, nós como os pais também devemos fazer a mesma coisa. E esse período é um período também de muita importância para a gente também fazer algumas correções de algo também que não está acontecendo da maneira como Deus quer, ou então da maneira também como nós queremos que nossos filhos caminhem. Então esse talvez é um período de você começar a observar certas atitudes que o seu filho, sua filha anda tomando, que você, devido à correria do trabalho, do dia a dia, ainda não tinha parado para perceber. Então esse é o momento de nós pararmos e também vivenciarmos um momento de correção, mas não aquela correção de imposição, mas aquela correção de orientação, de amor, de carinho, de mostrar qual é o melhor caminho para os nossos filhos. E por último, eu separei aqui que é o coração de servo. Esse período é um período ótimo para nós ensinarmos aos nossos filhos a ter um coração de servo. Como assim, Priscila? Pois é, eles estão tendo a oportunidade de ter um tempo maior, né, em casa. E talvez você também está tendo essa oportunidade também de estar, caso você não esteja trabalhando, né? Então, comece a ensinar, cultivar no seu filho a ter um coração de servo, ajudando nas tarefas de casa. Não deixe sua criança aí passar aí o dia, né, à toa, então só fazendo as atividades da escola e depois passando o restante do período brincando. Não, vamos cultivar um coração de servo, de saber que todos estão no lar para servir um ao outro, né? Jesus nos ensina isso. Então, com certeza, de acordo, né, com a faixa etária, com a idade da criança, ela pode, né, guardar suas roupas, ela pode arrumar a cama, arrumar os brinquedos. Se for uma criancinha um pouco maior, ela já pode lavar uma louça. Enfim, você aí na sua casa vai saber orientar da melhor maneira, mas que através disso a gente possa usar esses momentos para ensiná-los que eles precisam também ter um coração de servo. Então,
primeiramente, cancele, né, o medo, cancele tudo isso, que pensamentos ruins que venham na sua mente, né, que possa ser jogado por terra em nome de Jesus. Se conecte, né, vamos nos conectar com os nossos filhos. Talvez essa é uma oportunidade, né, de ouro que nós estamos tendo, de estarmos mais próximos dos nossos filhos. Vamos cultivar a presença de Deus no nosso lar. Uma sugestão é o culto no lar, né? Vamos nos aproximar mais de Deus em família durante esse momento. Vamos corrigir, né? Ter um momento de correção dos nossos filhos em amor. E vamos, né, desenvolver neles coração de servos. Então, esses 5 Cs: cancelar, conectar, cultivar, corrigir e coração de servo. Que nós possamos assim desenvolver ao longo desse período aí que ainda resta aí de quarentena. Eu espero que seja um período curto. Eu creio que Deus está já nos aliviando, né, desses momentos difíceis que nós estamos passando, mas que isso tudo possa servir de aprendizado para cada um de nós. Eu desejo uma semana abençoada, que você possa ter uma semana da maior graça e maravilhosa presença do Senhor Deus. Que Deus abençoe essa casa, abençoe esse lar, que Deus abençoe os seus filhos, e nos encontramos no próximo domingo. Fique na paz.